Aqui estamos mais uma vez para a leitura do livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, item 5, nos diz: Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Capítulo 19, ala restrita. Em tempo comparativo ao da Terra, Marcondes e Selena viveram todas as experiências narradas até agora em menos de 60 dias. Aprenderam sobre a vida espiritual em algumas semanas, mais que durante toda a vida física. Guardando espontânea alegria na convivência com seus orientadores, não apresentavam ainda as mesmas disposições como seus colegas de ala. Apesar de polidos, seus diálogos ainda eram superficiais e nutriam repugnância pelos internos, fato que tentavam ocultar como se estivessem em local inadequado. Procuravam quem lhes compartilhasse os pontos de vista, como de costume. O dirigente de Goiás e a líder mineira ainda traziam arrogância e impetuosidade, maledicência e competição em sua conduta. Joio mental cultivado em décadas de descuido nos serviços doutrinários, sob as ilusões do orgulho, que refletiam milênios de perdição. Conquanto às imperfeições, nossos amigos iniciavam o doloroso processo de desilusão e busca da realidade. Marcondes começou a avaliar a extensão de sua conduta arrogante em sua existência recém-finda. Selena passou a interligar a dor da depressão suportável com suas atitudes controladoras. Ampliavam-se os horizontes mentais. Novos sentimentos brotavam, quais fossem flores que desejassem embelezar a criação. O tesouro mais valioso que uma alma pode ter depois da morte é saber mensurar os reflexos de suas atitudes na intimidade. Nossos irmãos são exemplos dos trabalhadores da última hora que realizaram a contento. Entretanto, por descuidos pertinentes à caminhada eivada de lutas a vencer, ambos renderam-se ao teste da negligência. A bondade que semearam lhes subtraiu as dores da queda consciencial. As intenções que cultivaram livraram-lhes dos grilhões do inferno. Para o servidor de Jesus, semelhantes vitórias são as expressões claras do dever a cumprir. O senhor da vinha, entretanto, propôs-nos um contributo para além da obrigação. Quem pedir o vestido, dê igualmente a capa. Aquele que quiser 1000 milhas, ande 2000. O que te bater uma face, oferece-lhe a outra. Isso está em Mateus 5, 39 e 40. Além da obrigação, espera-nos o sacrifício. Além da justiça, espera-nos o amor. Nenhum bem espalhado deixa de abençoar-nos o caminho. Somente o amor aplicado apazigua a alma nas sendas do aperfeiçoamento, iluminando por dentro a criatura. Servir, servir e servir. Trabalhar sem cessar. Essas são as indicativas seguras de equilíbrio, libertação e paz após a morte. Marcondes e Selena colheram os louros da merecida oportunidade de amparo e orientação. Seus corações, no entanto, sangravam de angústia por experimentarem o mais lastimável efeito da negligência, isto é, a sensação de tempo perdido ou mal aproveitado. As primeiras decepções narradas até agora constituíam uma demonstração tácita de que a vida nos devolve a nós mesmos depois da morte física. Que o trabalhador de Jesus repense seus caminhos, seus hábitos, suas propostas de vida. Grande desafio de desapego e disciplina apresenta-se a quem deseja seguir o Mestre. Não basta evitar o mal, do qual somente agora começamos a nos desvincular. Imprescindível é ir além e criar todo o bem possível na caminhada. Como instaurar semelhante conduta sem rever nossa parcela pessoal de participação na obra do Cristo? Após esse período de adaptação, nossos dois personagens começaram uma nova empreitada moral. Mais amplos voos de espiritualização os aguardavam no serviço redentor.
Os diálogos instrutivos com os servidores do hospital, acrescidos dos contatos profícuos com diversos internos nas alas em que se encontravam, espíritas e cristãos de diversos matizes, acresceu-lhes enorme soma de perspectivas. Ficava claro, erraticidade é o tempo da colheita. Após a semeadura na vida corporal, hora de aferir a realidade das escolhas, o retorno de Selena ao ambiente de tarefas doutrinárias e a cirurgia de Marcondes atestavam o irretocável resultado de suas atitudes durante a reencarnação. Ambos estavam carentes da misericórdia celestial. Chegava o instante de aprofundarem em seus dramas, ampliar a visão sobre os efeitos de sua trajetória naqueles que lhes partilharam a senda. Para prevenir maiores dores, a didática do amor prescreve o trabalho edificante como medida insubstituível. Nossos amigos foram convidados a conhecer de perto os seguidores de Jesus, atolados em desvios lamentáveis. Ante a tormenta alheia, dimensionariam com mais exatidão suas próprias realizações. Conhecendo os casos graves de arrependimento tardio, perceberiam mais vastos horizontes acerca da caminhada humana no aprimoramento incessante de si mesmos. Selena foi convidada a passar algumas semanas fora do Hospital Esperança, no magnífico núcleo educativo coordenado por Odilon Fernandes. Nós vamos ver mais adiante a orientação sobre isso. Local onde reveria seu tema desprezado, a mediunidade com Jesus. Marcondes, por sua vez, transferiu estada para outras alas do pavilhão Judas Iscariotes. Atendendo ao pedido de Eurípides, ficaria integralmente aos cuidados de Dona Modesta e Dr. Inácio, na condição de auxiliar direto de ambos. Satisfeito da nova casa? Indagou o irônico Dr. Inácio. Satisfeito? Nem tanto. Diria que me sinto em casa. Você terá razões de sobra para ficar satisfeito, pode estar certo. Quando começarei as visitas? Terei que fazer algum curso? Começará já. O curso serão as visitações. Começaremos visitando Jandira, no subsolo. Dona Modesta não virá conosco? Modesta está muito ocupada no momento. Vamos, Marcondes. Marcondes estava alojada no andar térreo, onde se situava a administração geral daquele pavilhão. Dirigiram-se para o elevador, desceram ao andar subsolo 1. Local somente permitido com autorização de responsáveis, devido à gravidade dos casos. Passando pelos postos de enfermagem fraterna, Dr. Inácio e o auxiliar eram saudados com alegria. Os corredores possuíam luz fraca. Chegando à aula de destino, uma placa acima da porta dizia ala restrita, 20 quartos, sendo 10 de cada lado, e uma enfermaria coletiva ao fim do corredor. Alguns pacientes transitavam mudos, com olhares esgazeados. Muitos enfermeiros em plena tarefa passavam pelos dois com pacientes em macas. Ouviam-se gritos estridentes em alguns quartos. Marcondes revelava-se tenso. Assustado, Marcondes? Nunca gostei muito de hospital psiquiátrico. Não é hospital psiquiátrico, é uma ala de recuperação mental. E qual a diferença? Passei a vida dentro de um hospital psiquiátrico e jamais presenciei um índice de recuperação como ocorre aqui. Devido ao método? Sem dúvida, nisso reside a diferença. Que método é empregado? Amor-terapia. Os dois andavam, até que foram abordados por uma mulher de baixa estatura. Bem penteada, com um olhar fixo, aproximou-se de Marcondes com os braços cruzados. Vez por outra, levava o indicador nos lábios, como se espalhasse uma substância, e novamente cruzava os braços. Chegando perto, disse, eu sei o seu nome. É mesmo? Falou Marcondes em tom de piedade pela condição da doente. Converse com ela, estimulou o doutor Inácio. Qual o seu nome? Jandira. Jandira Alves de Assunção. Muito prazer, senhor Marcondes de Faria. Como ela sabe meu nome, doutor? Pergunte a ela, respondeu o médico. Você me conhece de algum lugar, Jandira? Conheço do tempo universal e o espaço que os separa. Creio não ter entendido, exclamou o dirigente um tanto constrangido. Marcondes interrompeu o doutor Inácio.
Fique com ela por alguns minutos. Estarei logo ali. E apontou o posto próximo. Venha ao meu quarto, vou lhe contar umas histórias, convidou Jandira. Posso, doutor? Solicitou o visitante. Vá com ela. Não tenha receios. O quarto de Jandira era o de número 6. A porta aberta era indício de que estava em bom dia. A ala confiava doentes em condições severas, e nem todos poderiam ter toda a liberdade desejável. Olhando pela porta para averiguar se ninguém ouviria a conversa, expressou aos sussurros. Eu leio pensamentos e preciso adverti-los sobre o que acontece neste lugar. Pode falar. Estive presa nas furnas e descobri coisas absurdas. Bezerra de Menezes e a tal Dona Modesta estão presos lá. Eles são emissários da ilusão. Esses que aparecem aqui, neste hospital, são falsos. São clones, falou Jandira, com a ansiedade de um misto de medo em ser ouvida. Esse lugar é uma réplica da mistificação. Estamos todos sendo enganados pelo demônio. Na verdade, também fui espírita e descobri coisas fantásticas. Sim, fale sobre coisas absurdas. Estou curioso. Manifestou Marcondes com evidente interesse. O espiritismo é uma farsa. Fomos enganados. Que isso? Debochou o dirigente. Veja pelo senhor. E agarrou os braços de Marcondes. Se não tinha dúvida sobre a existência dos espíritos e da mediunidade, após como se arrependeu depois da morte de deixar de fazer muita coisa de que gostaria. Não, a senhora está enganada. Então por que não acreditou nas comunicações de seus médiuns? Como a senhora sabe disso? Está na sua mente. Não adianta esconder, eu posso ler. Se o senhor acreditasse em problemas depois da morte, teria uma amante? A senhora está sendo inconveniente. Vamos parar com isso. Com licença, tenho que chamar o doutor Inácio. Não, essa é a sua hora da verdade. Jandira correu para a porta e a trancou. Abra essa porta, com licença, pediu Marcondes assustado. O senhor não vai sair enquanto não me ouvir. Ouvir a verdade. O que a senhora quer de mim? Que verdade é essa? Salvá-lo da farsa? Estamos sendo enganados. Eurípides é o conselheiro de Lúcifer, que transfigurou e criou este lugar para os escravizar. Quando nossa cabeça estiver boa, eles vão nos dar serviços escusos junto aos homens da terra. Perdoe-me, mas a senhora está louca. É isso que querem que pensemos. Por que o senhor acha que veio para esta ala? Pode estar certo de que existe um quarto para o senhor aqui. Eu fui escolhida para ser uma mensageira infiltrada. Aqui fico sabendo de tudo. Sei, por exemplo, sobre o caso amoroso de sua esposa e posso lhe dizer o que quiser. Como soube disso? Interrogou com visível curiosidade. Eu sei tudo. Tenho poder. Quer saber? Saber? Quem era o homem traidor? Dessa vez foi Marcondes quem olhou para todos os lados a fim de averiguar se ninguém ouvia. Fale-me o que sabe. Foi José, seu amigo de doutrina. Meu Deus, eu desconfiava, expressou-se completamente envolvido e surpreso. Ele sabia de seu caso com Eulália e pensou que se você não tinha mais interesse pela esposa, então se aproximou e... Jandira, abre a porta, tenho que sair. Se você não abrir, eu vou pegar a chave de sua mão. Nem tente. Eu conheci o monstro da mentira de perto. Domino técnicas. Ele é horrível. Parece coberto de lodo e fede enxofre. É enorme e assustador. Sou agora sua escrava. Porém, quero formar uma equipe para fugirmos desse lugar. Preciso destruir o centro espírita que fundei. Ajude-me. Jandira, Jandira. Entrou o doutor Inácio no quarto com a chave sobressalente. Contando mentiras novamente? Não, doutor, nada disso. Não é o senhor Marcondes, falou a paciente, pedindo a anuência com uma fisionomia intimidadora. Vamos, Marcondes, continuemos a visita, intimou o médico. Até logo, Jandira, despediu-se o dirigente. Estarei esperando você para... Você sabe. Ainda arrematou a paciente. Ao sair do quarto, Marcondes parecia outro. A psicosfera da paciente afetou-lhe sobremodo. Doutor Inácio, eu estou mal. Vamos ao posto. Não sei se vou aguentar. Venha, vou lhe ajudar. E deu-lhe o braço. Sentando-o, perguntou. O que houve, Marcondes? Parece que não tenho controle sobre meus pensamentos. Recordo-me de médiuns que passaram pelas minhas tarefas e um forte sentimento de culpa. Estranho, muito estranho.
estou com raiva de minha esposa. E fale de suas sensações. Parece que estou sendo sufocado por algo. Aquela mulher falou de um monstro. E é como se viesse uma enorme serpente com pernas humanas olhando para mim, na minha frente. O que está acontecendo, doutor? Está tão forte que a escuto dizendo-me algo. O que ela diz? Sou a rainha da verdade, sou a rainha da verdade. Estou perdendo os sentidos. Marcondes perdeu os sentidos por completo. Somente após uma hora ele retomou consciência. A visitação foi interrompida e ele regressou ao quarto com recomendação de não permitir as cenas mentais. Na manhã do dia seguinte, Dr. Inácio foi chamado ao quarto de Marcondes. Ele recusava alimento e não queria levantar-se. Que sente, Marcondes? Revolta, muita revolta. Por que será? Estou irritadíssimo. Não dormi bem. O que lhe aconteceu ao longo da noite? Não sei o que aconteceu. Acordei revoltado. Revolta em relação ao quê? Depois que conversei com aquela mulher, o que ocorreu? Passei a ter uma revolta de ser espírita. Ou de ser quem é. Talvez isso. Só sei que um desgosto terrível apossou-se de mim, de minha alma, como por encanto. Serão as vibrações dela? Talvez esteja ouvindo o que não gostaria. Dr. Inácio levantou os ombros em gesto de dúvida. Sinto-me como um verme, doutor. É o ruir das máscaras, Marcondes. Tenho revolta, inclusive, de acreditar, falou com rancor. Acreditar? Acreditar que valeu a pena ser espírita, porque isso não me deu sossego e paz? É o lado oculto que surge. Onde a misericórdia tão pregada nesta casa? O Pai ama a todos indistintamente. Apesar disso, veja a terra como se encontra. Dor, cansaço, doença. É da lei que estejamos amparados incondicionalmente. Todavia, a mesma lei também estipula que respondamos por aquilo que já temos condições. Se a misericórdia fosse cumprir a responsabilidade, ela seria conivência, como nossos erros. É um furo na evolução. Não vou dar conta. Diante de sua revolta, qual atitude você tomaria agora se tivesse liberdade de opção? Parar com a vida, sair daqui correndo para um lugar que não sei onde é. Desistir, vontade de não existir. Desistir? Desistir de viver? Fale mais. Fale das pessoas. Gostaria, por exemplo, que o senhor não existisse, que esse lugar, que esse hospital nunca fosse criado. Gostaria de chamar Jesus Cristo e dar-lhe uma bofetada sem piedade. Se pudesse, eu o pregaria na cruz com muito ódio. Fiz muito e, de repente, a sensação que me assalta é de perda de tempo, incompetência. Parece-me que nada valeu ou vale a pena. Será que... Quê? Será que estou deprimido? Por que estou assim, doutor? Quanta surpresa e sofrimento ainda me esperam? Você está perdendo o piso, meu caro. Piso? Sim, são as convicções que colocamos como ponto de apoio na vida terrena. As boias psicológicas de segurança estão afundando. Emergem os medos, as dúvidas, as questões emocionais não solucionadas, o que foram soterradas sob o peso das mentiras que escolhemos para serem as nossas verdades. Estarei revoltado comigo, portanto? A revolta é o estágio em que estacionam os arrogantes, quando percebem serem impotentes. Como? Por trás da arrogância, na maioria dos casos, esconde-se um revoltado, alguém que não aceitou os alvitres da realidade. Para não tombar na depressão, assume a prepotência e a insanidade da insolência. No fundo, minha revolta tem um pouco de medo. Encontro-me muito inseguro e chego a pensar se morri mesmo, ou se tudo que me acontece aqui é uma hipnose. Muitos passam esse drama mental. Eu mesmo já experimentei semelhante loucura passageira nesta casa. E vez por outra ainda tenho alguns lapsos ocasionais. O senhor também é bastante arrogante, não é, doutor? Sou um arrogante, que não minto mais para mim. Um arrogante autêntico e leal comigo mesmo. Há uma boa diferença entre nós nesse sentido. O senhor quer dizer que ainda sou um arrogante iludido? Como ambos somos arrogantes, não custa confirmar sua tese. E qual definição teria para meu tipo de arrogância?
O arrogante é alguém que acredita nas ilusões de supervalorização de si mesmo. Quanto a você, defina-se por si. Minha arrogância deixa-me inseguro, compreende? Ao contrário, Marcondes, somos arrogantes por sentirmos inseguros, temerosos e fracos. Diga-me algo que nesse instante lhe traria segurança. Estou tomado por um receio de ferir a pureza doutrinária, de estar aceitando algo contra o Espiritismo. Chega a passar pela minha mente que estou sendo vítima de uma mistificação perfeita neste lugar. Acreditei no que Jandira falou. É assim mesmo, Marcondes. Esse é o reflexo inevitável das sementes que cultivamos no canteiro da vida mental, enquanto no corpo. Em meu caso, foi bem pior. Já desencarnado, sonhei durante anos com o cigarro. Tinha sonhos em que me colocava aos pés sobre minha mesa no sanatório e baforava prazerosamente. Era um cigarro enorme e, quando recobrava a lucidez do sono, era tomada por crise terrível de irritação. Chegava a alucinar. Nessas crises, perdia a crença em tudo. Se essa é a verdade, por qual razão nós espíritas fomos enganados? Por que André Luiz não deu mais detalhes? Por que Emmanuel não escreveu sobre os fracassos dos espíritas após a morte? Pare de cobrar dos outros, meu amigo, e olhe para você mesmo. Parece que esqueceu tudo que aprendeu nas últimas semanas. Gostaria mesmo de esquecer tudo o que vi e ouvi por aqui. Se pudesse, quero voltar para a pureza doutrinária. Sinto-me muito ameaçado com o que constato nesse plano. Então, só uma solução. Qual? Volte para a matéria e recomece. Nem pensar. Quero distância da carne por agora. Será que não tem alguém aqui no hospital como eu? Alguém que sinta saudade do que é o verdadeiro espiritismo, das tarefas? Marcondes, para sua decepção, o que você está vivendo é a realidade. Você já sabe disso. Não aceito. Então, se deprima. Essa é a saída para quem se revolta com a verdade. Só desejaria a pureza do espiritismo. Por que tem que ser diferente nesse plano? Engano seu. Os homens no plano físico é que criaram ideias desconexas com a verdade. Mas não há ninguém que cultive a pureza por aqui? Sim, existe. E você os conhecerá a seu tempo. Contudo, fique sabendo, amigo, que poucos foram as vezes que essa expressão foi usada em favor da lídima preservação dos princípios doutrinários. Em razão de nossas lutas morais, a aplicação verdadeira desse termo é de endossar o limite da verdade que conseguimos entender e assimilar. Passou disso é perturbação. Os espíritas que a tentam manter nessa casa terminam despreparados e levados para as alas restritas com crises lastimáveis de confusão mental. Jandira falou que viu Bezerra e Maria Modesta aprisionados nas furnas. E viu mesmo. Como pode? São clones, embora ela defenda que os clones são os que estão aqui conosco. Inclusive, existem centros espíritas totalmente tomados por eles através de mistificação mediúnica. Outros são ludibriados por criaturas como Jandira, sob hipnose e exploração de adversários. Em alguns lugares, pasme, espíritos como ela são recebidos como mentores. Os médiuns acreditam facilmente em suas teorias. Como tem enorme conhecimento da doutrina, ela ludibria com mestria as mentes incautas. Com que intuito? Os adversários sagazes da causa têm plena consciência da impossibilidade de exterminarem os centros. O propósito é apenas retardar e incensar a morosidade e preguiça. Inúmeras agremiações encontram-se totalmente tomadas por esse gênio de obsessão coletiva e inteligente. Qual a história dessa mulher, meu Deus? Jandira tem uma história complicada. Tudo começou com uma mentira. Auxiliada e orientada por uma casa espírita, começou a frequentá-la. Em pouco tempo, foi orientada mediunicamente sobre uma missão de fundar um centro espírita. Assim o fez, com muita luta. Depois de anos em atividade, sucumbiu ao peso de terrível obsessão que a levou ao suicídio. Ninguém descobriu tratar-se de um suicídio. Jogou o próprio veículo em um declive acentuado. Todos supuseram um acidente. Prisioneira das furnas da mentira, padeceu anos em explorações diversas, formando um quadro psicótico grave.
Estava sendo usada para prejudicar o centro. Os amigos encarnados a tomaram como benfeitora, em razão de haver fundado o centro. Pela mente, chamavam-na e a veneravam. Ninguém, porém, conhecia os dramas íntimos, ao menos ainda a trajetória de responsabilidades imputadas a quem não tinha condições de exercê-las com equilíbrio. Grandes responsabilidades em ombros frágeis. Essa é a velha técnica para a desmoralização pública da doutrina. Após o desencarne, ela era portadora de propósitos sinistros para a derrocada total do centro. Nesse caso conseguisse, seria promovida na hierarquia das sombras. Santo Pai! E quem a resgatou? Dona Modesta, a pedido de Eurípides. Ela foi resgatada dentro do próprio centro espírita que fundou, em uma noite de descuido por seus manipuladores das sombras. Por que Eurípides se interessaria por uma pessoa assim, falida como espírita? Porque a misericórdia tem como mãe a compaixão. Jandira é um exemplo do lírio no charco. Um enorme potencial usado pelas furnas do mal. Essa alma traz sobre os ombros o peso de ser um expoente da história da França revolucionária. Uma caluniadora dos girondinos, Jandira, quando resgatada, já governava 3 casas espíritas com suas mentiras, sob julgo de uma das mais doentias falanges da maldade, da erraticidade, o Vale da Mentira. E agora, como ficou o centro que a venerava? Sem mentor? Jandira era usada pelas sombras. Embora fossem autênticas suas comunicações através dos médiuns da casa, ela articulou, sob hipnose, uma tremenda armadilha com ideias e orientações inteligentes, todavia infundadas. Agora que se retirou e depois de feita uma limpeza na área, as coisas vão se encaixando. Limpeza na área? É o termo que usando como referimos à remoção das causas da obsessão. Conseguiram então retirar os espíritos que a usavam e também ao grupo, é isso? Conseguimos remover os mantenedores da situação no plano físico. Quer dizer que o problema vinha de lá para cá? É quase sempre assim. Os adversários dão um empurrão inicial e a ribanceira corre por conta dos encarnados. E como vocês resolveram essa história? Separando pessoas. Como? Separando pessoas. Não sabia que em alguns casos torna-se a única solução? Jamais imaginei mentores separando pessoas. A proposta espírita é de união. Contudo, diante desse quadro delicado, em muitos casos, somos constrangidos a usar de acordos com as sombras. Quando essas posturas fascinadoras colocam em risco o progresso da maioria, optamos pelo mal menor através da diplomacia nos encaminhamentos da ocorrência. E nesses acordos, nesses negócios, entre outras medidas, inclui o afastamento de pessoas nas mais diversas posturas. Cada caso é um caso. Doutor Inácio, minha cabeça vai explodir. Creio que desencarnei fora do tempo. Não pode ser. Não pode ser, meu Deus. É assim que as coisas são por aqui? Ai, preciso de fôlego. Quanto mais sei sobre a vida espiritual, mais me sinto falido, incompetente e vazio. Já que o Senhor me mentoreia, responda-me, pelo amor de Deus. Será que valeu a pena ser espírita? Volto a indagar. É a trajetória de todos nós quando não fazemos tanto quanto podíamos. A propósito, você me chamou de mentor? Foi o que disse, doutor. Não me venha dizer que... Digo sim. Não se lembra de uma conversa que já tivemos? Aquela do bom capeta? Lembro-me. Pois bem, chame-me do que quiser, menos de mentor. Mentor, nesse hospital, é Jesus Cristo. Doutor, como ela já sabe tanto a meu respeito, referiu-se a Jandira. Jandira é médium dotada de forças excepcionais. Os gênios da perversidade sabiam disso. Como ela tinha fortes laços com a conduta da mentira, foi enganada durante quase toda a sua existência carnal. Por conta dessa criatura, uma nação inteira sofreu com suas mentiras, vindo ao suicídio pela primeira vez no século XVI, na corte francesa. E quanto ao que ela me disse sobre o hospital, a farsa do espiritismo e sobre minha esposa. Sabia que perguntaria. É verdade, doutor? Um paradoxo, Marcondes. De uma boca tão mentirosa, Deus faz luzir alguma verdade.
Então é verdade? Em parte. Esse é outro motivo de minha revolta, falou Marcondes, socando a cama com irritação. O senhor acredita que estou sentindo ciúmes por atraso? Já que não tinha certeza quanto na carne, agora sinto saudade, ciúme e revolta. Muita revolta. Pois saiba que não ocorreu o que pensa. José realmente tentou de toda forma, porém sua amada esposa, Josefa, manteve-se firme no posto do dever. Ainda assim sinto revolta. Teatro acabou, meu amigo. Teatro? É. Na vida terrena tem sido um palco para a grande maioria das pessoas. Representam uns para os outros, escondendo aquilo que sentem e fazem. O senhor está me chamando de tolo. Sim, é isso mesmo. Somos tolos demais. Que definição melhor pode receber quem diz acreditar em uma vida após a morte e fica teatralizando a reencarnação? Mesmo que Josefa o houvesse traído, que autoridade para exigir tributos de honra teria você, mantendo um caso com Eulália? Marcondes calou-se envergonhado. Sinto muito pela franqueza, mas não dá para brincar com esse assunto. Prefiro vê-lo brincando. Eu também me prefiro assim. Digamos que hoje estou tão deprimido quanto você. Começou a brincar. Estou falando sério. Tenho também minhas crises. Para sua desgraça, estamos os dois na tristeza nesse dia. O melhor que fazemos é orar e respirar um ar nos jardins. Levante dessa cama e vamos sair daqui, antes que nos internem os dois nas alas restritas. Marcondes levantou-se do leito, trocou as vestes, fez asseio e saíram. Ele e o doutor Inácio. Nos jardins do hospital, o movimento era grande. Naquela manhã, o astro-rei tinha seus raios focados na sublime obra de Barçanufo. Após atravessar algumas quadras, os dois amigos pararam na Praça dos Lírios, local preferido por Eurípides. Uma bela praça arborizada e limpa. Assentaram-se em bancos confortáveis e reiniciaram o diálogo. Quando venho aqui, sempre tenho saudades da terra e fico pensando que deveria ter perdido mais tempo por lá. Pois de mim, só posso dizer o contrário. O senhor trabalhou muito, doutor Inácio, a vida inteira. Cuidando de loucos, acho que enlouqueci e não percebi. Acabei sendo útil mesmo doente. Confesso que às vezes tenho uma tremenda raiva de suas colocações, mas tenho que lhe confessar que nunca ninguém conseguiu entrar tão profundamente em minha alma. Sou-lhe grato, amigo. E pegou as mãos do Dr. Inácio em gesto de agradecimento. Esteja certo de que ainda pretendo lhe causar muita raiva. Vejo que os jardinos fizeram bem. Sempre fazem. O espírito de Eurípides, e por que não dizer de Jesus, está nessa praça. Vê esse flamboyant? Sim. Abrace-o e pense em Jesus. Marcondes seguiu instintivamente a ordem. Abraçou a árvore, fechou os olhos, uma doce paz invadiu-lhe o coração. Que sente, homem? A revolta passou. Sumiu por encantamento. Estou leve, calmo. Pela primeira vez sinto-me assim depois do desencarne. Então está pronto para ouvir. Jandira disse a verdade. Ela foi aprisionada no Vale da Mentira e viu o monstro. Existe esse lugar? Existe também o monstro de que se referiu. Aquela mesma imagem que vi? Bem parecida. A falange da mentira cresce assustadoramente na humanidade. Os seus tentáculos de domínio e manipulação. Hoje, a grande tática dessa falange é contar a verdade, já que a vida de todos nós, em algum aspecto, tornou-se uma mentira. Contar a verdade significa estarrecer e derrotar. Além disso, o foco dessa falange é a descrença. O senhor sabia que ela me diria aquelas coisas, por isso me deixou lá. Sabia que ela lhe diria algo. Por que não disse o senhor mesmo? Porque Deus tem mecanismos mais sábios que a minha impulsividade. Pela boca de Jandira, muitas verdades necessárias são ditas a seu modo. Mesmo no torvelinho da insanidade, surgem raios de lucidez que expressam a sabedoria do Pai em sua obra magnânima. Veja que você já não é mais o mesmo depois desse contato. Quem diria que uma paciente psiquiátrica seria médium de suas necessidades? É verdade. Magnífico. Um médium equilibrado lhe diria o mesmo. Naturalmente, de outra maneira. E não teria um desses para me orientar? Temos, mas estão muito ocupados para isso. Portanto, nada mais justo que buscar os que precisam.
Jandira precisa muito de alguém para passear nos jardins, conversar e que leia o evangelho para ela. Eu? Sim, você poderia. A pergunta é: você quer? Tenho medo. Ótimo, é um sinal de responsabilidade, pelo menos nesse caso. Você começa hoje mesmo à tarde. Assim, já? Estamos aguardando alguém para isso há tempos. Jandira está aqui há quase um ano e tem sido muito bem assistida. Todavia, se lhe dermos tempo, atenção, está bem, conte comigo. A propósito, doutor, apenas uma pergunta. Terei que ir buscá-la naquela ala? Está com medo? Foi traumático para mim. Nunca pensei que havia uma casa do Cristo desse jeito. Arrumarei alguém para trazê-la até aqui. Estou muito disposto. Excelente. Senti sua sinceridade e espero que não vire um Pinóquio. Pinóquio? Espero que não passe a adorar as mentiras de Jandira. Que bom vê-lo assim, doutor. Está se sentindo melhor? Quem é o doutor aqui? Sou eu. Pare de perguntar e vamos ao labor. Você vai visitar Jandira e diga que acredita em tudo. Depois, no iniciar a noite, procure o professor no segundo andar. Ele o espera com outras lições. Felicita-me vê-lo com um novo humor. Contudo, mantenha vigilância sobre suas emoções. Está bem, doutor, farei isso. Anota lá do meio do capítulo. Odilon Fernandes foi um trabalhador exemplar na cidade de Uberaba, Minas Gerais. A entidade, sob sua supervisão, na vida espiritual, chamava-se Liceu da Mediunidade. Há muitos livros espíritas, principalmente os que vêm de Inácio Ferreira, que falam sobre o Liceu da Mediunidade. Recomendo a todos. Deixo aqui meu e-mail, espero ansiosa pelos comentários de vocês sobre as leituras que estamos fazendo. Me ajudem a aprender mais e melhor a cada dia. Podem fazê-lo diretamente ou então na área de comentários aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo capítulo.